Bom, bora lá então, né, pessoal? Aqui, olha, 91. Dados os números reais, x é igual a 0,3333, y é igual a menos 27 oitavos, z é igual a 0,25, o valor da expressão y elevado a x mais z elevado a 1 meio é igual a. Bom, aqui a gente tem que tomar alguns cuidados. O x, ele é uma dízima periódica, certo? E aí na dízima periódica eu gosto de usar isso aqui, olha. IAP menos IA. Para cada algarismo que compõe o período eu coloco um 9 e para cada algarismo que compõe o antiperíodo eu coloco um 0. Beleza? Então olha só, quem que é o inteiro ali? O inteiro é o número que vem antes da vírgula, é 0. O antiperíodo é o cara que vem depois da vírgula e antes do número que se repete. Ou seja, ali não tem, não existe. E o período é o cara que se repete. Quem se repete ali é o 3, né? Então aqui, ó, agora substituindo. Inteiro, 0. Antiperíodo não existe, eu não coloco. Período 3. Menos inteiro, 0. Antiperíodo não existe, eu não coloco. Dividido. Olha só, o período ele é composto por um algarismo só, que é o 3. Então eu coloco um único 9. Beleza? Então isso aqui ficou 3 menos 0, 3. 3 nonos. E eu posso simplificar. Dividindo por 3 em cima e dividindo por 3 embaixo, vai dar 1 terço. Então esse é o valor de x. Então, x é igual a 1 terço. Beleza? O y ali é menos 27 oitavos e o z é 0,25. Ou seja, nota que ali é um decimal exato. E eu preciso saber ler esses decimais exatos. Então, em decimais exatos, a gente tem que, olha, 0, vou escrever assim, ó, decimais exatos. Decimais exatos. Em decimais exatos, a primeira casa é chamada de decimal, é a casa dos décimos. A segunda casa é chamada de centesimal, que é a casa dos centésimos. E a terceira casa é chamada de milesimal, que é a casa dos milésimos. Beleza? Aí, para ler esse número, a gente tampa a vírgula. Que número que você vê? 25, certo? E aí, se tem duas casas, então olha só, você coloca aqui, ó, 0,25. Tampei a vírgula, eu vejo o número 25, certo? Aí, como são duas casas, então são 25 o quê? Centésimos. E como eu leio 25 centésimos, a ideia é que eu escreva 25 sobre 100. Beleza? E aí eu posso simplificar isso aqui, dividindo por 25 em cima e por 25 embaixo, vai dar 1 quarto. Bacana? Então, olha só, então eu sei que o x, aqui ó, o x vale 1 terço, o y vale menos 27 oitavos, certo? E o z vale 1 quarto. E aí nós temos ali, olha, y elevado a x mais z elevado a meio. E a ideia aqui é o seguinte, olha só, vamos colocar lá o y, então é menos 27 oitavos elevado a 1 terço mais 1 quarto elevado a 1 meio. Toda vez que a gente tiver frações no expoente, a gente consegue transformar essas potências com expoente na forma de fração em raízes. Então, olha só, vou colocar no cantinho aqui de roxo, só para sobrar um espacinho para a gente fazer aqui embaixo. Vamos colocar assim, olha só. Por exemplo, A elevado a m sobre n é uma propriedade de potência. Então, isso aqui é a raiz enésima de A elevado a m. Ou seja, o denominador ele vai como o índice da raiz. Entendeu? Então, se eu coloco assim, ó, só um exemplo. 2 elevado a 2 terços, isso aqui é a raiz cúbica, olha só, o denominador veio para o índice, de 2 elevado a 2. Beleza? Então, vamos transformar isso aqui. Então, isso aqui é, olha só, nota que aqui a gente fez a ida e agora a gente tem que fazer a volta, beleza? Nesse caso aqui, a gente tem isso aqui e a gente quer fazer a ida. Então, isso aqui ficou a raiz, olha só, o denominador é o índice, a raiz cúbica
de menos 27 elevado a 8. Mas aqui, ó, o denominador é um índice, então é raiz quadrada. É a raiz quadrada de 1/4. Beleza? Lembrando que em propriedades de raízes, a gente pode ter isso aqui, olha. Se eu tenho a raiz de uma fração, eu posso colocar assim, olha. Por exemplo, a raiz quadrada de 3/5. Eu posso escrever como raiz de 3 dividido por raiz de 5. Beleza? Isso é uma propriedade de raízes, que deriva da propriedade de potências. Mas vamos lá então, olha. Então isso aqui ficou a raiz cúbica de menos 27 dividido pela raiz cúbica de 8, mais a raiz quadrada de 1 dividido pela raiz quadrada de 4. Isso aqui é. A raiz cúbica de menos 27 dá menos 3. Vai ficar menos 3 dividido. A raiz cúbica de 8 é 2, mais a raiz quadrada de 1 é 1, a raiz quadrada de 4 é 2. Então, é menos 3 meios mais 1 meio. Nota que é uma soma de frações com denominadores iguais. Eu conservo, deixa eu colocar aqui a setinha, eu conservo o denominador, que é 2, e realizo a operação nos numeradores. Menos 3 mais 1, menos 2. Menos 2 dividido por 2, menos 1. Esse é menos 1, que é a letra A de AstraZeneca, vacina, bora. Letra A, beleza? Tamo junto, foi mal a questão, tipo assim, o vídeo ter ficado longo, mas é que eu tento colocar os assuntos também, né, as matérias, de onde que vem e tal. Então é isso, não é só resolução. Curte, compartilha, comenta, se inscreve no canal e tamo junto. É nóis!